Olá, seja bem-vindo a mais um programa Novas Histórias. Para você que me conhece, sabe que esse programa tem o objetivo de falar o que Jesus Cristo faz na vida das pessoas através de um encontro genuíno com Ele no Projeto Ceifar. E é o caso do querido Pedro, que está aqui nos prestigiando com a sua presença para dar um testemunho de vida. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Márcio. É um imenso privilégio estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Também estamos na presença do querido pastor Cláudio, que trabalha lá no projeto como coordenador, diretor do Projeto Ceifar. Seja bem-vindo, pastor Cláudio. Tudo bem, Márcio? Um prazer enorme estar aqui e com meu amigo Pedro, que aprendi a querer muito lá no projeto durante o tratamento que ele fez. Amém. Ok. Então, para dar sequência ao nosso bate-papo, primeiro vamos mostrar uma matéria para que você possa entender aonde nós vamos chegar com este programa hoje. Vamos ver. Fome e sede de gratidão. Texto e narração, Márcio Elias Abraão Morato. Quando a fome e a sede chegam, o lixo se torna um recurso que pessoas encontram para saciá-las, perdendo a esperança, a fé e a própria dignidade. O amor próprio desvanece e a entrega ao abismo se torna realidade. Quantas pessoas que tinham as suas vidas com aparente tranquilidade, mas com o tempo se entregaram a outro tipo de realidade, se perdendo pelo caminho e se deixando levar às drogas e à total devassidão? Porventura seria a falta de gratidão? Talvez sim, talvez não. Talvez a busca de se auto-encontrar, olhando para si mesmo, não seja suficiente. Não é possível compreender que há um valor real em meio ao caos, pois são densas as trevas que o indivíduo se encontra, é impossível de enxergar o quão admirável e amável é, e o é por Deus. Valor perdido por não ter aprendido, por não ter alguém ensinado, valor este que foi pago um alto preço, e preço de puro sangue para ser resgatado. Basta então alguém com amor cristão venha descortinar a devassidão que os indivíduos perdidos estão. Então existe quebrantamento e existe perdão e, por fim, a gratidão. O programa Novas Histórias de hoje mostra o testemunho de quem tinha tudo na vida, mas se deixou levar pelo vício e se encontrou perdido no caos de uma Cracolândia. Mas foi achado, aceitou ser tratado, recebeu o perdão e trocou a fome, a sede e a miséria que se encontrava por uma vida nova com Cristo e aprendeu a ter o coração cheio e cheio de gratidão. Então, Pedro, quais pontos você destaca que foram, te levaram para a dependência química? Então, Márcio, eu comecei muito novo, né? Eu tinha 12 anos de idade quando fui fumar o meu primeiro cigarro, né? Fui conhecer, ter experiência com outras substâncias também. E eu nunca imaginei que isso iria acontecer comigo, né? De entrar num caminho de virar dependente químico. Mas essa né? parte de dependência química, ela se deu mais tarde. Com 12 anos você experimentou. Eu fui experimentando por curiosidade, também maus companhias, né? E eu dentro de casa, eu vi que, por exemplo, minha mãe fumava, meu pai fumava. Então, também a sociedade isso não era evidenciado como alguma coisa negativa, né? Então, era bem presente na sociedade. Então, para mim, isso era normal, hoje, né? Isso era algo normal, que fazia parte da sociedade. Cotidiano, né? Algo cotidiano. Só que eu não tinha instrumentos para poder me dizer não. Entendi. Né? Mas você veio a se tornar dependente mais tarde. Quantos anos você tinha? Olha, eu já aos 15 anos eu já comprava sozinho. Eu já ia buscar sozinho. Mas ainda você já estava na dependência com 15 anos? Olha, provavelmente do tabaco, sim. Certo. E também... E as drogas? Então... E o álcool e as drogas? Isso. O álcool e as drogas, elas começaram a ser presentes diariamente na minha vida aos 18 anos. Correto. Né? Aos 18 anos, realmente, eu quase escolhi quase como se fosse o meu estilo de vida, né? Porque
antes da dependência química, eu tinha uma vida boa, né? Márcio, eu morava em Milão. Eu morei mais de 20 anos. Eu fui criado na Itália. E como a maioria dos adolescentes, dos jovens, eu fazia esporte, tinha paixão pela música, tocava trompete, né? Viajava, né? Então, realmente, antes da dependência química, eu achava que nunca iria me tornar um dependente. E Pedro, quais pontos desta dependência química você destaca que foram os mais negativos? Olha, a dependência química, ela destruiu todos os meus relacionamentos, né? A minha família, ela passou por um momento difícil, porque minha mãe, ela adoeceu, né? Adoeceu de câncer, né? E após 8 anos de doença, né? E ela veio falecer. Então, o luto em casa destabilizou também toda a família. E naquele período eu já começava a manifestar o meu mal-estar, né? Os meus problemas. Não. Pastor Cláudio, disso que o Pedro está falando, que pontos assim que existe similaridade entre os dependentes químicos? Bom, Márcio, teve uma pergunta tua para Pedro, que quando Pedro se manifestou sobre a que idade ele começou com o cigarro. Sim. Foi novinho. Certo? Novinho, 12 anos. 12, 13, 14, 15 anos era com cigarro. E você perguntou para ele, e a droga e o álcool? Sim. E aí isso que faz uma diferença uma diferença grande entre qual é a droga, qual é o álcool. O cigarro não se considera droga porque é normal. O que ele falava, o pai fumava, a mãe fumava. O álcool é normal também. Então essas são as duas portas de entrada que quase todos começaram com um cigarro e com uma cerveja ou com um destilado. E a grande similaridade entre todos os meninos, quase sem exceção, eu falaria 99,9%, para não falar 100%, é família destruída. Família destruída. O diabo, que é o pai da mentira, Sim. quer destruir a família. E a partir dali começa aplicando a droga. Inclusive agora, com essa legalização que estão querendo fazer do uso da maconha, aí seria o kit completo do diabo. Cigarro, álcool, maconha. Sim. Ali já está completo para destruir a família. Sim. Então, chegam os meninos desesperados, com famílias destruídas, e uma tristeza, uma dor ver as mães, os pais sofrendo por essa situação. Então, o ponto-chave está em destruir a família, na destruição da família. Que coisa, né? Bem, a gente tem umas fotos para a gente ver. Sim. Que você nos compartilhou conosco. E eu queria saber um pouquinho para você contar para a gente o que significam aquelas fotos. Vamos ver? Então, Márcio, nessa foto, eu estou em Dubai. Então, neste momento, eu nunca imaginei aonde ia me levar a dependência química. Então, eu era usuário, mas achava de dominar e controlar a substância. Esse foi o maior engano que eu teve na minha vida, né? Achar que eu podia controlar algo incontrolável. Incontrolável. E aí você está em Nova York. Aqui eu estou no Burj Khalifa, que é o prédio de Dubai. Isso. Certo. Viajou muito, né? Viajei. E aí? Aqui já era um momento... E aqui, essa foto representa para mim a maior tristeza da minha vida. Cracolândia. A Cracolândia. Aí que você se mergulhou mesmo e sim, olha, esse momento foi devastante, porque foi o ponto que eu desisti. Então, eu percebi que a dependência química tomou conta da minha vida.
E você Então, ficou 3 anos na Cracolândia. Eu fiquei quase 3 anos morando na rua. E não tomava banho, comia... Márcio, eu Como é que você se não me alimentava? alimentava. Olha, é assim, antes de tudo isso, eu trabalhava, tipo assim, eu sustentava o meu vício trabalhando. Então, eu trabalhava, tinha um equilíbrio, mas eu conseguia controlar a situação. A qualidade de vida, o padrão de vida que eu tinha, eu morava em Milão e eu trabalhava com eventos, buffet. A minha formação profissional é barman. Então eu deixei os estudos, eu fazia um instituto de arte. Na Itália, né, berço da cultura artística. Você era um grande artista. Eu tinha paixão pela arte e queria ser um professor de história da arte. Mas quando a ilusão da bebida, do álcool, das noites, quando o meu olho bateu na vida da noite, aí eu fui enganado. Entendi. E fiz um curso de barman internacional e comecei a viajar com isso. Mas como é que você parou na Cracolândia? Eu parei na Cracolândia porque eu não conseguia mais trabalhar. Então, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais pagar o aluguel. Eu decidi... a minha família, de alguma forma, ficou tão assustada também com a minha dependência química. Eles tentaram me ajudar. Eu fui por um internamento, né? Eu tive um internamento que não teve sucesso. Não teve sucesso nenhum. Correto. E fugi achando que esse deslocamento geográfico ia resolver o problema, mas o problema estava dentro de mim. Então, chegou um ponto que realmente eu me encontrei sem nenhuma força mais para lutar. Entendi. Pastor Cláudio, Sim. sabemos que existe o fator espiritual, o senhor bem já colocou isso, mas como compreender que uma pessoa ativa, que é o caso dele, né, trabalhando, viajando o mundo e tal, cai, de repente, se encontra lá numa Cracolândia da vida? O que leva, né? Aí vamos a voltar à parte espiritual. Sem dúvida. A ausência de Deus. Ele falou, na casa ele não era um lar cristão, ele começou já com uma vida normal, não era assim uma crise de cada dia na casa dele. Mas faltava Deus, que Deus é quem vai te mostrar o que está bem e o que está mal. E todos nós sabemos o que está bem e o que está mal. Então esse mundo que ele vivia, essas viagens e todos, e tudo o que acontecia, as tentações eram tremendas. E sem Deus para te ajudar, como você fala que não? Pois é. Quando todo mundo está falando que sim, que é bom, Sim. que te faz bem. Tua família está destruída, não tem problema. Experimenta um pouquinho desta droga e você vai estar feliz por um tempinho. E esse tempinho começa a ser mais e mais e mais e mais e acaba tomando toda a vida dele. A dependência total da droga. E foi o que ocorreu, né? O que ocorreu com Pedro. Ok. A gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, a gente quer saber como que você foi parar lá no Projeto Ceifar. Então, já voltamos, vamos saber como que o Pedro foi para o Projeto Ceifar. Voltamos, vimos no primeiro bloco como que o Pedro vivia antes da dependência química e como ele acabou deixando se levar para as drogas. Agora eu quero saber dele, como que você conheceu o Projeto Ceifar? Então, eu conheci o Projeto Ceifar por... esse foi um sinal de Deus na minha vida. Por quê? Até aquele momento, quando eu estava na Cracolândia, eu não tinha nenhuma espiritualidade, eu não tinha nenhuma, né? Até que muitas pessoas se aproximavam, me falavam, Pedro, você precisa de Deus na tua vida. Só que eu, naquela condição, eu não aceitava. Do jeito que eu estava, eu até mandava embora a pessoa, falava não.
Mas foi o testemunho de uma pessoa que me deu O clique. que me deu o clique, que ele me falou: Pedro, eu quero que você conheça Jesus que me tirou do mesmo lugar que você está agora. Eu falei, não, isso é... Isso é impossível. Isso é possível, cara. Eu não tem mais jeito. Agora, olha o ponto que eu estou há anos. Eu perdi tudo que eu tinha que perder. E ele chegava e falava, não, olha que Deus tem um propósito na tua vida. E certamente essa pessoa, não sei quem é, deve ter orado por você, e não só naquele momento que talvez estivesse com você ali falando, né? Mas sabe Sim. Deus se ele não tinha o tempo de oração dele em particular, colocando tua vida para o Senhor. Né? Sim. E naquele momento, eu aceitei Jesus. Então, eu aceitei Jesus naquele lugar, na Cracolândia, tá? Onde eu achei que nunca mais eu ia sair da lá. E esse testemunho realmente foi Foi um marco na tua vida. Foi. E quais pontos dentro do projeto Ceifar mais te marcaram também, que foram essenciais para a tua mudança de vida? Então, Para a tua nova história de vida. Márcio, eu cheguei no projeto Ceifar, foi tramite minha irmã, né? Quando eu estava na Cracolândia, eu pedi ajuda, Márcio. Eu pedi ajuda, eu reconheci que eu tinha ajuda. Eu não conseguia mais parar, né? Aí eu passei por um processo, né? Então eu pedi ajuda, eu fui ajudado, e naquele contexto entrei em contato com minha irmã. Minha irmã, que era mais de 20 anos que eu não via, porque nós fomos separados crianças. Certo. E falei, por que eu não entro em contato com minha irmã? Aí eu entrei em contato com ela e ela veio me buscar. Então a salvação veio através de minha irmã, que me apresentou o projeto Ceifar, onde eu pude ter o meu encontro com Jesus. Então eu cheguei no projeto Ceifar por intermédio de minha irmã, Márcia. Ok, Pastor Cláudio. Sim. Como que o projeto Ceifar trabalha a restauração do adicto, que ficou um longo período de tempo numa Cracolândia, né? E ficou nas ruas, às vezes pegando comida do lixo, às vezes tanto tempo sem tomar banho. Como que o projeto Ceifar trabalha essas questões? É muito difícil, não? Porque tem uma frase que fala que dá para tirar o menino da rua, o que é mais difícil tirar a rua do menino, porque ele já vem com esse costume, vem sem regras, totalmente livre para fazer o que ele quiser, dormir na hora que quiser, cheirar, fumar na hora que ele quiser. Então chega no projeto Ceifar e se encontra com milhões de regras, com horários pré-estabelecidos. Então a principal causa para que o menino, o aluno se restaure é aceitar essas regras. A disciplina, então. Claro, a disciplina. Se eles não aceitam, não tem ninguém, inclusive nem Deus, entra na tua vida se você não aceita. Verdade ou não? Verdade. Mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo onisciente, onipresente, onipotente, se você não quer, ele não entra. Então Pedro viu essa possibilidade, essa porta aberta de Deus e falou, eu não quero mais Cracolândia para minha vida. Eu quero Cristolândia para minha vida, falando Amém. de nosso outro ministério na Sim, PIB, certo? sim. Então ele entrou e nós temos uma laborterapia que se chama E é isso que a gente quer saber agora. A gente quer ver essas fotos. Tem fotos, vamos ver. Eu queria que o senhor falasse Sim. a respeito do que o Pedro está fazendo aqui. Tá, o Pedro, como você vê, ele falou que era um artista aí na Itália, ele era um artista ali também. Ele tudo que era para fazer, que seja para a obra de Deus, ele fazia. Então aí está lixando uma árvore que é a entrada da horta Lorenza. Certo.
Tem também outra foto, essa era a especialidade do Pedro. Sim. É? Verdade ou não? Pedro amava a roçadeira, ele lutou tanto, porque a roçadeira é um estágio que é depois de 4 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, que ele esteja bem, porque senão descarrega toda a ansiedade na roçadeira, né? Então, quando ele... A doutora Raquel, claro, Cortar, imagina, fica enlouquecido. Então a doutora Raquel, quando viu que o Pedro estava bem, o Pedro arrasou com a roçadeira. Era o melhor isso que... foi uma Conta para nós. Foi uma experiência maravilhosa. Na verdade, eu aprendi muito com a roçadeira. O que você aprende com uma roçadeira? Olha, o que eu aprendi com a roçadeira? Então, ela acelera. A roçadeira, ela acelera. Ela tem um ritmo. Então, quando eu peguei a roçadeira, eu achei que eu ia cortar a grama. Então, que a minha função com a roçadeira fosse cortar a grama. Mas, na verdade, eu não estava cortando a grama. Eu estava eliminando todos aqueles pensamentos, toda aqueles resíduos de rua também que ficaram, né, nessa... Passava uma roçadeira em tudo. Estava passando a roçadeira. Foi ceifar lá. Foi ceifando, foi cortando o excesso, coisas inúteis, eram inúteis, né? Então foi realmente uma oportunidade, um aprendizado único. E a doutora Raquel, ela quando percebeu que a roçadeira podia dar uma ajuda, falou, pode sim. Então, a laboterapia tem uma função terapêutica. Então, não era para ter um jardim cortado, não. Não precisa de funcionário. Claro. Né? Lá não precisa de funcionário para... Né? Aprende a cuidar o próprio ambiente, onde a gente, né, passou a maior parte do tempo, né? E um ambiente maravilhoso, né? Estupendo. E foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Por isso, quem não vê, Márcio, quem não entende, como foi quando eu comecei a trabalhar também, porque eu fui muitos anos voluntário no Ceifar, e pensa que é frescura. Não pode cortar. O cara é muito bom de roçadeira e tem que esperar 3 meses. Todo tem seu tempo. Tanto que os primeiros 30 dias que eles estão, é somente rastelo. E por que o labor dentro do projeto é essencial para a recuperação da dívida? Justamente por isso, porque começa a fazer uma nova história na vida dele. Tudo o que ele não fazia, começa a fazer ali. Tem que limpar o chalé, tem que limpar os banheiros, tem que servir comida, tem que lavar louça, lavar pratos. E os primeiros 30 dias que eles chegam totalmente assim, choqueados, entendeu? Então, esses 30 dias é só rastelo. Porque o rastelo, eu sempre falo para eles, joga todas essas porcarias que você acumulou durante toda a tua vida, aproveita e joga, que vai vir alguém com um carrinho a pegar todas as folhas que você jogou e levar figuradamente no mar do esquecimento. Então, aproveite esses 30 dias para se reconhecer o que estou fazendo aqui na vida. Certo. O que estou fazendo aqui? Verdade ou não, Pedro? Maravilhoso. Esses 30 dias foi maravilhoso. Essenciais. Foi. Eu gostaria, né, de comentar a transformação que eu tive no Ceifar. Eu não imaginava, realmente, do momento que eu fui... no momento que eu entrei, que se abriu o portão do Ceifar, eu falei, é aqui. Um paraíso. É aqui que Deus transformou. Deus vai me mudar. É aqui que Deus vai me mudar. Amém. É aqui que Deus vai me mudar. Deus. E eu realmente fui muito privilegiado, um lugar maravilhoso. Eu fui reeducado. Márcio, eu tinha perdido eu não tinha rotina nenhuma. Eu tinha perdido o costume eu não tinha horário. Então foi muito bom reaprender devagarinho, e tudo isso foi com a palavra de Deus. Ok. A gente quer ver uns depoimentos agora. Sim.
É para você, vamos ver. O Pedro, ele, depois de todas as consequências, né, da adicção com a família, ele foi morador de rua durante 2 anos. Estava no Rio de Janeiro. E ele mesmo conta essa história, quando ele se sentiu sozinho, ele fez a coisa mais importante da vida dele. Ele orou e falou ao Senhor, só tem o Senhor. A família já tinha, há 2 anos longe, a família já não sabia nem se ele estava vivo. E aí Deus levanta, ele faz essa oração, entrega a vida para gente. Faz essa oração, entrega a vida e diz, olha, me ajuda, porque eu preciso da ajuda. E Deus levanta os anjos dele, os anjos humanos. Uma pessoa aborda ele e descobre que ele tem família em Curitiba. E aí entram em contato com a família do Pedro fala comigo, acerta o internamento dele e vai buscar ele no Rio de Janeiro. O Pedro, quando chegou no Ceifar, ele tinha alguns dilemas com ele mesmo, né? Principalmente daquilo que ele havia causado, que ele se culpava, né? De muitas coisas que ele causou na família, né? Mas ele se achava culpado daquilo lá e ele precisava realmente ter uma reavaliação na vida dele para depois ele começar a entender esse processo que ele teria que recomeçar com os seus familiares, que seria a questão de receber o perdão dos familiares. Eu conheci o Pedro Henrique quando ele estava no meio do processo de reabilitação dele lá no Ceifar, através do pastor Acácio. Uma situação um pouco delicada ainda, ele ainda saindo dos problemas, mas desde o começo me chamou a atenção, né? Os pontos que me chamaram a atenção no Pedro foram principalmente a questão do sorriso dele, extremamente sorridente, extremamente agradecido e muito positivo. A gente percebia que ele tinha uma possibilidade, um potencial de recuperação muito grande. Dentro dos pontos que eu conheci o Pedro, um dos que me chamou a atenção foi o fato dele ter passado pela Cracolândia, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas que passam por um estágio pesado como aquele têm possibilidade de plena recuperação como a gente vê o Pedro hoje, né? E um ponto positivo que eu achava nele era a personalidade e a inteligência dele. O Pedro sempre foi um cara com uma personalidade forte e muito criativo, não acomodado, uma pessoa pronta para trabalhar, o que desse para ele fazia e reagia positivamente. E o Pedro chegou, no meu tempo de Projeto Ceifar, eu fazia os acolhimentos, tá? E ele chegou maravilhosamente assim, com o coração aberto. O coração aberto porque a primeira grande experiência que ele teve, a marca de Cristo, que já trouxe lá da resposta desta oração. E quando ele já chegou com o coração aberto para o tratamento. Ele chegou com o coração agradecido. O coração dele era muito agradecido. Uma das palavras que a gente ouvia do Pedro era muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que de cada 10 palavras que ele falava, 5 era muito obrigado. A gratidão dele era tremenda. O Pedro, quando veio para Jesus, quando ele foi evangelizado, quando começamos a evangelizá-lo, ele já tinha um temor de Deus. E ele precisava mesmo, era de um discipulado, que ele não havia passado por um discipulado, né? E aí ele renova a sua comunhão com Deus, aí ele faz uma confissão de fé genuína mesmo, aceitando Jesus no seu coração como Senhor da sua vida, e aí ele começa a estudar. Quando eu encontrei o Pedro no final do processo de recuperação dele, já no final dos 7 meses, o Pedro já era um cara normal, um cara muito tranquilo e estava sempre aqui na igreja com a gente. Eu vejo o Pedro no contexto de igreja totalmente inteirado, uma pessoa que é muito fácil da gente se relacionar com ele
disposto a trabalhar fora e dentro da igreja, e uma pessoa muito positiva, nota 100 para ele. Ver o Pedro transformado, ver o Pedro, o novo homem, Pedro, o novo Pedro, após esse encontro com Jesus, após esse tratamento do ceifar, primeiro é um privilégio para a gente. No reino de Deus é sempre mão dupla, é um abençoando o outro. Todo dependente químico que Deus levou para o ceifar, que é dele, ele entrou lá para abençoar todos nós da equipe. Eu fui muito abençoado durante o período que fui diretor, foram 5 anos e 2 meses à frente lá do ceifar. Bênção, e daí ver o Senhor fazendo a obra, a glória é dele, é ele que faz. É Deus que opera no Pedro e em nós o querer e o efetuar. Ele que nos capacita, ele que faz a obra, e toda a honra e toda a glória é dele. Então nós somos abençoados, porque o Pedro é hoje um abençoado abençoador. Hoje ele é um servo do Senhor que propaga, que prega e que testemunha da grandiosidade de Deus. Isso é um privilégio para nós. Então, Pedro, quer falar alguma coisa a respeito dos depoimentos que você acabou de ouvir? Olha, maravilhoso, eu estou emocionado. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ok, a gente vai para o intervalo comercial, logo mais voltamos para saber como é que foi o encontro com Jesus Cristo que o Pedro teve. Já voltamos. Voltamos, vimos no primeiro bloco como é que foi o processo de drogadição do Pedro e no segundo bloco como é que ele foi parar lá no Projeto Ceifar. E também vimos os depoimentos de alguns pastores, do Fabrício, que também o acompanha na célula, mas também quero saber do pastor Cláudio, como é que foi acompanhar o Pedro dentro do Projeto Ceifar e também já falar uma palavra para ele, um depoimento do seu. Foi uma alegria ter compartilhado com Pedro esses 7 meses, e não somente 7, sino o pós-tratamento, porque nos encontrávamos na PIB, fuimos a vários lugares juntos, e realmente é um prazer caminhar com alguém que está querendo ser transformado. Ele faz as coisas muito mais fáceis para a gente, porque uma oração, uma palavra sempre bem aceita. E você vê aqui no fruto dele, certo? Você viu as fotos, ele com uma barba gigante ali na Cracolândia, e hoje está aqui todo bonitinho. Bom, bonitinho entendeu? Então foi um prazer estar com Pedro. E ele acho que chegou na conclusão que eu peço para que cheguem quando são internados. Porque o problema do adicto não é a cocaína, a maconha, o crack. Esses são sintomas do verdadeiro problema. Então ele, nesse tempo, conseguiu descobrir. No começo com um rastelo, depois com uma lixadeira, depois com roçadeira. E nesse processo de programa terapêutico, conseguiu descobrir qual era o verdadeiro problema. E agora está livre. Que maravilha. E como é que Glória foi? a Deus. Agora conta pra gente como é que foi o teu encontro, ou melhor, você falou, né? Você aceitou Jesus na Cracolândia, Sim. Mas o teu encontro genuíno e pleno com Cristo deu dentro do Projeto Ceifar. Foi dentro do Projeto Ceifar. Conta para nós Ceifar. como é que foi isso. Então, foi um processo. Foi um processo porque foi diariamente, foi construindo diariamente o caminho até chegar a Jesus. Porque o discipulado foi essencial. Né? Então eu fui discipulado e fui batizado, né? Na PIB. O pastor Acácio, ele me acompanhou, fez um discipulado. Enquanto isso, o pastor Cláudio me acompanhou. Então foi o pastor Wilson. Então toda a equipe me auxiliando e me proporcionando um encontro com Jesus genuíno. Uma força-tarefa, não? Uma força-tarefa. E que você fala do teu encontro pessoal com Cristo, assim, de transformação, de nova história? Então, Márcio,
antes do ceifar, eu tenho um pouquinho de dificuldade de contar um pouquinho a minha história antes do ceifar, porque eu me considerava morto. Eu não... Que você reviveu, então. Antes do ceifar, eu não tinha vida. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus e conheci o ceifar, aderi a um programa de transformação, né, eu pude renascer. Então, por isso que você cita os versículos de João 8:36 e João 6:35. O que você pode falar dessas duas passagens bíblicas? Então, olha, Jesus fala eu sou o pão da vida, né? Quem vir a mim não terá fome. Sim. Né? E quem crer em mim não terá mais sede. Sim. Eu aprendi no ceifar que, como o físico ele precisa de alimento, né, para viver, a falta da palavra, a falta de Jesus na vida também faz falta. Então, eu me alimento, como eu me alimento de alimento, eu preciso me alimentar da palavra. Sim. E Deus, Jesus, ele fez uma transformação na minha vida total. Como é que eu posso dizer? Como Lázaro. Sim. Lázaro estava morto há 3 dias, né? 4 dias, já faziam 4 dias que Lázaro... Cheirava mal e tudo. Já cheirava mal e tudo. Eu fiquei anos naquela condição, Márcio. Eu fiquei anos. E Deus renasceu. Capacitou cada pastor para dizer, pode tirar a pedra do Pedro, aleluia, que eu vou chamar ele para fora. Então, cada pastor, todos são partícipe desse meu encontro com Jesus, que foi maravilhoso. Ok. A gente quer ver agora mais alguns vídeos. Vamos dar uma olhadinha. Pedro, meu amigo, meu irmão, eu queria que você soubesse que você é um exemplo para mim, você é um exemplo para as pessoas que te conhecem, você é um cara batalhador, já é um vencedor e uma pessoa que nos faz crer que Jesus existe, tá? O que Jesus fez para você, o que Jesus está operando em você e através de você e o que você transmite para a gente é muito bonito e a gente fica muito contente de ter você do nosso lado. Deus continue te abençoando, te dando força, saúde, paz, que seu sorriso fique cada vez mais bonito, meu irmão. Um forte abraço para você, um beijo no seu coração. Pedro, eu, minha esposa, nossa família, temos a alegria de ter conhecido você, porque você tem sido um legado do Projeto Ceifar e nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando você e que você continue buscando a Jesus, servindo a Ele com alegria, com dedicação, pois você é um servo chamado para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, nós estaremos sempre com você, estamos sempre à tua disposição aqui. Quando você precisar, estamos juntos. Deus te abençoe. Pedro Henrique Siqueira, que privilégio poder estar aqui para te homenagear, porque eu estou sendo mais homenageado que você. Você sabe que você mora no meu coração. E uma palavra, Pedro, que está ecoando até hoje nos meus ouvidos é família, família, com aquele sotaque italiano. Minha família, minha família. A gratidão de uma pessoa, depois de 3 anos longe da família, ter se encontrado com a família. E agora, além da família biológica, ele também tem a família de Cristo. O sangue de Jesus nos tornou filhos de Deus. E hoje nós somos sua família. Eu estou aqui, meu querido irmão Pedro. Bênção de Deus na minha vida. Abençoado o abençoador. Para ti, para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela obra de Deus na tua vida e pelo privilégio que Deus me deu de te conhecer e desfrutar desta alegria que você transmite, que é uma alegria minha também. Eu só tenho que louvar a Deus pela tua vida, meu irmão,
e desejar que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão Pedro. Algo a acrescentar, meu querido? Amém, mas que maravilha, eu estou muito emocionado, realmente eu não consigo me expressar bem quanto foi transformadora a minha experiência no Ceifar, mas não é só a experiência do Ceifar, eu ganhei uma nova família, é real, isso é real, né? Eu nunca me senti tanto amado. Eu fui amado tanto. Foi um amor que eu nunca experimentei na minha vida. Desde do primeiro momento. E foi transformador, isso foi maravilhoso. Cada um participou para que eu podia ter vida de novo. E hoje eu estou muito grato. E é uma satisfação ter você no nosso programa. É imensa gratidão. Eu estou sem... É imenso. Eu sinto um amor que eu nunca senti antes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Amém. Cláudio, alguma coisa a acrescentar? Para terminar, eu queria te entregar meu versículo preferido, que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu plano, o seu propósito. Assim como todo na tua vida anterior cooperava para o mal, porque você não conhecia a Deus e nem amava a Deus, agora tudo vai cooperar para o bem. Porque você ama a Deus e você é um filho amado do Senhor. Pastor, Amém. falando para os nossos telespectadores, as tuas considerações finais, por favor. Foi um privilégio estar aqui neste programa, porque o nosso maior prazer é levar a palavra de Cristo para os corações que estão precisando tanto. Minha mensagem que posso falar é que abra seus ouvidos, você que está assistindo o programa, e escute o Senhor batendo a porta. E faça como Pedro, abra, porque sua vida será totalmente transformada através do poder do Senhor. Maravilha. Amém. E você também, meu querido Pedro, uma palavra, suas considerações finais, falando para o nosso telespectador, uma mensagem que você queira deixar para ele. Sim, eu queria deixar... eu queria dizer somente o seguinte, que não importa o ponto, não importa qual seja a condição que se encontra, qual seja a mágoa, a dor, o sofrimento, a solidão, as percas, não importa. Clama a Jesus, chama a Jesus, que Jesus ele vai curar o coração. Jesus vai fazer a transformação. Não importa, não importa a condição econômica ou condição física, não importa. Clama a Deus, porque Deus ele está ansioso de transformar a tua vida. Aleluia. Obrigado. E para você, os versículos que o Pedro citou, João 8,36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E João 6,35 diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E foi isso que aconteceu com Pedro. Que você e eu possamos sempre lembrar de nos alimentar da palavra, como bem colocou o Pedro, o pastor Cláudio, nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão que a gente precisa para o nosso espírito, para nós termos uma vida plena. E certamente o Senhor Jesus vai saciar a nossa sede e a sede espiritual. Deus abençoe você. Muito obrigado pela tua presença aqui, assistindo o nosso programa. E hoje ficamos por aqui, porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito.